Graça e paz, irmãos, bom dia. Sempre uma alegria estar aqui, trazendo a mensagem do Senhor. É um grande desafio, uma baita de uma responsabilidade, mas hoje eu vim preparado até com 2 Bíblias, não é só uma, não. Brincadeiras à parte, irmãos. Essa semana foi uma semana bem corrida, né, pastor? Ainda mais aqui na igreja nós tivemos semana de oração, muito abençoada. Cada dia foi uma sociedade que cuidou. Nós tivemos a vigília, que cada momento também foi uma sociedade que cuidou. E ontem nós tivemos o dia do Jovem Presbiteriano Nacional, foi ali na igreja do Silva Jardim, então nós ficamos o dia todo ali também com atividades. E o grande desafio foi preparar esse sermão no meio disso tudo, né? E eu gosto muito de conversar com a minha esposa, com os meus amigos, no sentido de perguntar, né, que tema que está em alta, o que vocês, né, qual que é a carência às vezes de ouvir. E no fim das contas não deu certo dessa vez, porque cada um deu uma sugestão. A Andressa falou, por que você não fala sobre paternidade, né, já que logo você vai ser papai? Eu acho que Deus vai... Eu falei, pô, Deus, é verdade, mas eu acho que Deus colocou no meu coração que ainda não é momento, eu ainda preciso amadurecer um pouco mais. Mas depois de instantes de oração, os irmãos podem ter percebido que eu até coloquei o boletim um pouco tarde, hoje no grupo da igreja, mas Deus me deu uma luz ali, no sentido de uma reflexão bem desafiadora, E é o que eu tenho toda vez que eu me coloco, me achego diante do Senhor, é o que eu me proponho a fazer, Senhor, que quando for a boca do Senhor ali, que seja algo que mude a nossa vida, que seja uma mensagem que eu não saia como eu entrei, que eu não fique da mesma forma antes de conhecê-la, né? E essa oração tem sido sincera no meu coração e Deus tem sempre atendido. Essa mensagem impacta muito a minha vida, eu já tinha pensado nela algum tempo atrás, mas nunca formalizado. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir ali em Romanos 6, versículo 23, para a gente iniciar. Ali vai estar escrito assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, que está a sua palavra, Pai, que essa mensagem venha de encontro aos nossos corações como uma flecha certeira, Pai, que realmente provoque mudança, que a tua palavra venha trazer transformação na nossa vida, que aquelas pessoas que forem alcançadas, Deus, seja aqui presencial, seja por vídeo, possa realmente ser alcançadas por Ti, pelo Teu Santo Espírito, Deus, que seja a Tua boca aqui falando e não Mateus, ó Deus, e nem os meus conhecimentos, mas que seja conhecimentos do alto, Deus, que o Senhor traga entendimento, é o que nós clamamos a Ti nesse momento, em nome de Jesus, amém. Hoje, Deus me provocou uma reflexão bem interessante, né? Nós temos vivido nos dias de hoje, há muitos anos já, quase que uma nova renascença, né? O período histórico ali, século XVI, XVII, se não me engano, onde trouxeram o ser humano como centro do universo, né? A razão como metodologia de ciência. E hoje nós trocamos isso por um certo egocentrismo, é o indivíduo como indivíduo no centro de tudo. E isso tem cada vez mais chegado dentro da própria igreja, no sentido de que o que eu faço ninguém tem nada a ver comigo, se eu peco, o meu pecado não tem nada a ver com a comunidade. E cada vez mais temos se afastado desse senso de comunidade. A própria mídia hoje é muito... promove essa individualização até mesmo de uma comunidade historicamente conhecida como a igreja, que sempre foi reunida entre irmãos, na casa de irmãos, compartilhando ali a reflexão bíblica, as mensagens de Jesus. Hoje nós temos, lógico, para aqueles que não podem, a mídia social ela é muito boa para alcançá-los, mas hoje nós temos no individual pessoas que preferem e optam por estar assistindo online do que compartilhar em comunidade. E cada vez mais isso tem fomentado esse senso de indivíduo como uma pessoa só e que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso tem trazido muita preocupação dentro do próprio ambiente da igreja. Eu queria trazer para os irmãos uma história referente a Acã. Quantos aqui conhecem a história de Acã?
A gente vai abrir lá em Josué 7. É uma leitura um pouquinho extensa. Eu vou fazer a leitura na versão da mensagem. É uma versão da Bíblia que, para narrativas, eu acho ela muito interessante, porque ela traz um texto mais simplificado que consegue manter ali a coerência e o fator histórico. Então, eu vou ler aqui na mensagem, mas os irmãos podem ir acompanhando. Vai ser Josué 7, o capítulo todo. Mas o povo de Israel violou a lei da santa condenação. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, apropriou-se de algumas coisas condenadas, e o Eterno ficou furioso com o povo de Israel. Josué enviou homens desde Jericó até Ai, a ruína, cidade próxima de Bet-Avém, a leste de Betel. Eles os instruiu: façam o reconhecimento da terra. Os homens partiram para espionar a terra. Eles retornaram e relataram a Josué: não se preocupe em enviar muita gente. Bastam apenas 2.000 homens ou 3.000 homens para derrotar Ai. Não desgaste todo o exército inteiro, porque não há tantas pessoas ali. Então cerca de 3.000 homens foram atacar a cidade, mas eles tiveram de fugir, derrotados pelos homens de Ai. Os soldados de Ai mataram 36 israelitas. Eles os perseguiram desde a entrada da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. O povo ficou chocado e perdeu o ânimo. Josué rasgou a própria roupa e prostrou-se no chão, com o rosto em terra diante da arca do Eterno. Ele e os líderes jogaram terra sobre a cabeça e ficaram prostrados até tarde. Josué clamava: ah, Senhor Eterno, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos tornar vítimas dos amorreus? Foi para nos aniquilar? Por que não ficamos do outro lado do Jordão, Senhor? O que vou dizer depois de Israel ter fugido de outro inimigo? Quando os cananeus e todos os habitantes desta terra souberem da nossa derrota, vão se ajuntar e acabar conosco. Pergunto: como vai ficar a tua reputação, ó Deus? O Eterno então respondeu a Josué: levante-se, porque está rastejando. Israel pecou. Eles quebraram a aliança que fiz com eles e se apropriaram das coisas condenadas. Eles as roubaram e esconderam junto com seus pertences. O povo de Israel não poderá mais encarar os seus inimigos. Eles mesmos se tornarão presa do seu inimigo. Não vou apoiar vocês até que se livrem das coisas condenadas. Não perca tempo. Purifique o povo e diga a eles: preparem-se para amanhã. Purifiquem-se, pois o Eterno Deus de Israel diz: há coisas condenadas no acampamento. Vocês não conseguirão enfrentar os seus inimigos enquanto não se livrarem delas. Logo de manhã, vocês serão convocados por tribos. A tribo que o Eterno apontar se apresentará, um clã de cada vez. O clã que o Eterno apontar se apresentará, uma família por vez. A família que o Eterno apontar se apresentará, um homem por cada vez. Quem for encontrado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo o que possuir, porque quebrou a aliança do Eterno e cometeu loucura em Israel. Josué levantou-se de madrugada e convocou Israel, tribo por tribo. A tribo de Judá foi separada. Depois ele convocou os clãs e separou os Zeraitas. Então chamou os Zeraitas e separou a família de Zabdi. Por fim, chamou cada membro da família e separou Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi e filho de Zerá, da tribo de Judá. Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Eterno, a Deus de Israel. Faça a sua confissão a ele e conte-me o que você fez. Não esconda nada de mim. Acã respondeu: é verdade, pequei contra o Eterno Deus de Israel. Eu fiz isto. Quando eu vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apropriei deles. Então, eles estão enterrados na minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns mensageiros e correram para a tenda. Ali encontraram os objetos enterrados com a prata para baixo. Eles trouxeram a Josué diante de todo o povo de Israel e do Eterno. Josué chamou Acã, filho de Zerá, e reuniu a prata, a capa e a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda. Tudo o que possuía, todo o povo de Israel estava ali presente. Eles conduziram para o vale de Acor, vale da perturbação.
Josué disse: por que você nos causou essa desgraça? Agora o Eterno vai trazer desgraça sobre você hoje mesmo. Então todo Israel apedrejou. Depois queimaram na fogueira. Eles fizeram ali uma pilha enorme de pedras sobre ele, que continua lá até hoje. Só assim o Eterno se acalmou. Por isso o lugar é chamado até os dias de hoje de Vale da Perturbação. Pesado, bastante. Mas qual que é o contexto aqui, irmãos? Após a conquista de Jericó, eles atravessaram o Jordão para... Na verdade, em Jericó, né, quando eles fizeram o domínio de Jericó, Deus determinou que não fosse se apropriado de nenhum bem ali, de nenhum patrimônio, porque aquilo era sujo, era impuro diante dos olhos de Deus, então eles teriam que queimar tudo. E Acã cobiçou uma capa babilônica, cobiçou prata e ouro. Talvez na mente de Acã, ele estava vendo as riquezas, não tem problema nenhum eu apropriar isso para mim, vai ficar na minha tenda, né? É o meu pecado, vai ficar comigo só, a minha família ali, ninguém vai saber. E o fato de Acã ter cobiçado esses pertences desobedeceu uma ordem direta a Deus, ao povo de Israel. Isso trouxe consequências terríveis, não só para Acã, para sua família, para os seus pares, até mesmo nem os jumentinhos foram poupados, mas também para o povo de Israel, que diante de uma peleja perdeu, saíram derrotados e fugidos, né? Trouxe humilhação para o nome de Deus diante dos outros povos, que é um questionamento que Josué faz. Então, totalmente distonante do que a gente tem visto na sociedade hoje, e a gente não precisa ser muito romântico nesse sentido, basta nós olharmos, por exemplo, uma má administração de bens, um pai que não sabe administrar aquilo que recebe. Qual é a consequência disso? O endividamento que pode pegar ali toda a herança. Alguém que, né, tem uma impureza sexual, o que isso pode acarretar de doenças? Se a gente fala, por exemplo, de um HIV, ele pode sim passar para a criança. Olha o nível de que um pecado pode tomar proporções que não se limita só à própria pessoa. A consequência disso pode passar de geração, pode afetar seus pares na igreja. E esse senso de responsabilidade vai totalmente contra o que nós temos visto na sociedade hoje, né? Hoje nós temos visto muito do meu corpo, minhas regras, ninguém não tem nada a ver com aquilo que eu faço. E a Bíblia tem mostrado que não, que o juízo de Deus muitas vezes pode alcançar aqueles outros que estão à sua volta. Irmãos, o que enfatizo aqui é a desobediência. Deus deu uma ordem. Acã não cumpriu, mas o povo de Israel desobedeceu a Deus. Acã, no seu egoísmo, na sua cobiça por bens ou por dinheiro, patrimônio, prejudicou todo o povo. Ele não pensou no coletivo. E muitas vezes quando nós estamos no nosso quarto, entre quatro paredes, aquilo que nós fazemos no nosso íntimo, no nosso coração, a gente acha que não vai afetar os demais. Minha esposa não vai se sentir prejudicada. Olha, irmãos, eu sou uma pessoa muito calma, mas aconteceu um fato muito engraçado. Acho que o mês passado, meu carro faz bem barulho, né? Ele tem um escapamento aberto. E nós estávamos indo para a igreja do Uberaba e um rapaz me fechou, eu quase bati o carro. E eu desviei dele meio que acelerando, assim, fazendo barulho mesmo, para ver se o cara tô aqui, buzinando e tal. E na hora minha esposa olhou para mim e falou: você não precisava ter feito isso, você conseguiu desviar do carro. Eu falei: mas o cara está errado. E na minha cheio de razão, não é que o rapaz embaralhou o carro e começou a ameaçar a gente, mesmo estando errado. Naquela hora eu falei: gente, eu me enchi da minha razão, do meu juízo, e quase coloquei a vida de outra pessoa em risco. E quando nós não temos esse senso, né, no coletivo, aquilo que eu faço, as minhas vontades não podem talvez prejudicar os irmãos da igreja, o andamento de um ministério, uma sociedade interna. A punição, né, o juízo de Deus, trouxe consequências não só a Acã, mas a toda a sua família, né? A gente vê ali
nos versículos, deixa eu ver, a partir do 24 ali, chamou Acã, o filho de Zerá, e reuniu a prata, a capa de ouro, seus filhos e filhas, seus bois e jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo foi apedrejado e queimado. Eu penso que talvez nem, às vezes, os próprios filhos não sabiam dessa maldita capa, né? E esse é um texto que sempre me pegou para trazer esse senso de responsabilidade, de que o meu pecado pode prejudicar aqueles que estão à minha volta. E a gente pode pensar, às vezes, não, mas isso é Velho Testamento, é a velha aliança, né? Isso não acontece mais. Aí eu queria convidar os irmãos a gente abrir lá em 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, a gente vai ler a partir do primeiro versículo. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e tal imoralidade que nem mesmo os gentios praticam, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andai-vos ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje pecou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus reunido vós, o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, e entregue a Satanás, para que a destruição da carne, a fim de que seu espírito possa ser salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejam massa nova, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Até aqui, irmãos. Aqui, na igreja de Corinto, nós tínhamos ali um pecado, uma pessoa. Aqui, pelo menos, Paulo cita uma pessoa apenas, né? Com imoralidade sexual, onde na igreja não era condenado aquilo. Se sabia, era público, mas, né, Paulo fala que de maneira ensoberbecida dos seus corações, eles não trataram aquilo que era uma doença. E de maneira metafórica, Paulo fala sobre o fermento, que quando é lançado a massa, ele leveda toda a massa. Assim é na igreja também. Os irmãos nunca perceberam, por exemplo, um efeito manada? É que assim, trabalhando com jovens e adolescentes é muito fácil você perceber uma linha de pensamento, uma tendência. Às vezes você começa a ver que os adolescentes ou os jovens começam a seguir por um caminho que não é o caminho do Senhor, e você consegue, às vezes, orientar e traçar. Mas nos adultos eu ainda não sei como isso acontece. Mas quando nós vemos que um inflamado ali, né, começa a inflamar o grupo, olha só o quanto isso pode trazer de prejuízo dentro da própria igreja. E aqui Paulo foi bem radical, né? Eu não sei. Paulo fala, entregue ele a Satanás, para que, quem sabe, assim, o seu espírito possa ser preservado no dia do juízo. Irmãos, aqui a gente adentra já um pouco de teoria que fala referente aos níveis de pecado. Então, eu acho que não é o momento oportuno, mas por isso que Paulo cita essa referência como entrega ele a Satanás. Não é que Paulo está o condenando ao inferno, mas aqui é que o senso de arrependimento chegou a um nível tão gritante que o homem citado aqui, a pessoa citada aqui, ela está num nível de silêncio tão alto que ela não escuta mais o Espírito Santo. Ela não se arrepende, ela acha que aquilo que ela está fazendo é certo, e às vezes é até aprovado por Deus. Quem nunca teve essa sensação que parece que você está fazendo alguma coisa errada, é pecado, mas você está dando tudo certo, então você acha que não, Deus está me abençoando. Dinheiro ilícito, sei lá, coisas que às vezes a pessoa não parece moralmente ruim, mas você sabe que é pecado, e ainda assim você, não, mas está tudo certo na minha vida. Isso tá... Então a pessoa chega num nível de cegueira em que a única solução é entregar ela a Satanás, aos seus próprios desejos, para que, quem sabe assim, lá no fundo do poço,
ela possa se reencontrar com Jesus. Isso é ali ser salvo, né? Por isso que Paulo faz essa citação ali, trata esse pecado dessa maneira. Mas, novamente, nós batemos na tecla de que o pecado ele não é individual. A consequência dele pode trazer doença para dentro da igreja. Às vezes parece que as coisas não vão para frente, o ministério não vai para frente, e a capa de Acã está lá, embaixo da tenda, escondida. E Deus entristecido com o seu povo, tentando alertar, e a gente esconde os nossos pecados debaixo do travesseiro, achando que aquilo que a gente faz em segredo não vai atingir os nossos pares, não vai atingir as nossas famílias ou a nossa igreja. Deus tem me provocado essa reflexão na minha vida também, aquilo que eu faço no dia a dia, quando estou no trabalho, a maneira como eu me comporto com as pessoas. Será que eu tenho sido efetivamente um cristão, o espelho de Jesus ali? Ou eu tenho pecado e às vezes trazido vergonha para o nome de Deus, como aconteceu ali com Acã. Nós, como cristãos, nós devemos ir contra a direção do mundo. Essa direção de que aquilo que eu faço ninguém tem nada a ver comigo. Esse não é um pensamento coletivo, esse não é um pensamento de igreja, esse não é um pensamento de comunidade. A comunidade se importa com aquilo que você faz, e a comunidade ela tem que ser, num certo modo, até mesmo terapêutica, no sentido de exortar, no sentido de cuidar, não apenas de julgar. Eu sei que aqui, Paulo, a maneira como ele fala, entrega a Satanás, mas é um caso à parte, irmãos. Nós estamos falando de uma comunidade onde as pessoas devem, em tese, se a gente cumpre mesmo o que está escrito aqui na palavra, e somos igreja como é esperado de nós, voluntariamente as pessoas se sentem à vontade e confortáveis de confessar o seu pecado e pedir ajuda. E é onde temos falhado nesse sentido. Onde não há mais confissão, as pessoas não se tratam mais, não se ajudam. Apenas condenação. As pessoas hoje não confessam seus pecados aos seus pares, aos seus presbíteros, aos seus líderes, por medo de serem julgados. E onde está o erro aqui? Será que nós temos exercido essa liderança, essa comunidade em tratar, em curar, em ajudar, em discipular essas pessoas? Nós não temos discipulado, porque senão elas se sentiriam à vontade de confessar os pecados e pedir ajuda. O pecado é uma doença. Ele machuca, ele pode dar uma falsa sensação de prazer, mas no fundo a gente sabe que está errado. Nós como comunidade ou nós como indivíduos temos a responsabilidade sobre aquilo que nós praticamos. 1 Coríntios 12, 26 diz assim: de maneira que se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ou seja, não é só na desgraça, não é só no pecado, mas também na alegria, como é precioso quando nossos irmãos compartilham bênçãos, milagres, conquistas. O povo estremece em alegria. Assim como quando nós não compartilhamos o nosso pecado, o povo perece em doença. Irmãos, que nós possamos cada vez mais termos um senso de comunidade, um senso de igreja, de ajudar o próximo, de ser um ombro amigo e de não julgar. Para que cada vez mais, irmãos, aqui é o lugar, a igreja é o local onde nós confessamos nossos pecados para Deus e para os nossos líderes, que pedimos perdão, pedimos o agir de Deus para que Ele não venha com juízo, mas que Ele venha com verdadeira misericórdia sobre nós. Mas para isso demanda o coração arrependido, a mudança de vida, aquilo que nós temos buscado, em que não podemos sair daqui como entramos. Concluindo, irmãos, lá em 1 João 1:9, diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Nesse momento, quero encorajar você que está assistindo em casa, você que é igreja, arrependa dos seus pecados. Deus vai os purificar, que o Senhor possa agir dentro da igreja,
que possa dissipar o pecado e que possamos ter esse senso de comunidade, em que quando um membro é honrado, todos os demais se gloriam, todos os demais ficam felizes, e quando alguém está em pecado, todos os demais se movem para tratar, para curar e cuidar. Que esse senso de comunidade possa alcançar os nossos corações e que nós possamos ter cada vez mais amor pelos nossos, amor por nós mesmos, amar o próximo de maneira a saber que o meu pecado pode impactar na vida dele. Amar o Guabirutuba, amar essa igreja, sabendo que aquilo que eu faço, no meu particular, pode sim afetar a igreja. Eu sou liderança. Eu tenho pessoas sobre a minha influência, seja ali nos adolescentes, seja nos jovens. Cada um tem uma parcela de responsabilidade aqui nessa igreja, como o corpo de Cristo mesmo. Novamente eu enfatizo ali, se um membro sofre, todos sofrem com ele. 1 Coríntios 12, 26. Agora, se um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Que possamos ter esse senso de comunidade, irmãos. Que possamos ser responsáveis, assumir a responsabilidade dos nossos atos, tendo noção de que aquilo que nós fazemos prejudica os nossos pares, prejudica a nossa igreja. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós entregamos aqui a Tua palavra, que ela venha, Senhor, trazer reflexão, mudança na nossa vida, mudança de mente, ó Pai. Que possamos pensar mais no próximo, Deus, pensar na nossa igreja como um todo. Que o Senhor afasta de nós o egoísmo, Deus, o egocentrismo. Deus, que possamos ter esse senso de comunidade, Pai. Vem, Senhor, provoca arrependimento no Teu povo. Que possamos, Deus, cada vez mais buscar ser parecidos com Cristo, Jesus. Caminhar da maneira como o Senhor caminhou nessa terra. Por isso, Deus, nós como igreja, Deus, levantamos um clamor aqui pedindo a Tua misericórdia, Deus. Clamando a Ti, Deus, pelo Seu perdão. Gera arrependimento em nós, ó Deus. Que possamos, Senhor, ter noção de que aquilo que nós fazemos prejudica, sim, o Teu corpo. Nós não queremos ser, Senhor, ser pedra de tropeço para os nossos irmãos, Deus. Nós não queremos, Deus, prejudicar essa comunidade, prejudicar o corpo de Cristo. Não, Deus, nós queremos ser exemplo aqui, como a Tua palavra diz, nós queremos ser honrados aqui, Deus, para que o nosso corpo, para que todos os membros se regozijem-se conosco, Deus. Então que nós possamos ter esse senso de responsabilidade, que possamos, Senhor, cada vez mais buscar a Ti como Salvador, Senhor. Possamos nos arrepender dos nossos pecados, Deus, e entregar a Ti o nosso corpo para que seja purificado, Deus. Só no Teu sangue, Deus, nós podemos ser salvos, Jesus. Cada vez mais nós possamos manifestar o Teu amor para os nossos irmãos, o Teu amor, ó Deus, para todos aqueles que estão à nossa volta, Deus. Clamamos a Ti, Deus, para que o Senhor faça um mover nessa igreja, que o Senhor faça um mover, Deus, no corpo de Cristo, na igreja do Brasil, na igreja do mundo, Deus. Cada vez mais, Deus, que nós nos afastemos desse individualismo, Deus. Cada vez mais, Deus, que nós possamos identificar em Ti o Senhor como nossa dependência, Deus. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Não há espaço, Deus, para o nosso individualismo, Deus. Não há espaço, Pai, para os nossos egos, ó Pai, pelas nossas vontades, que morra conosco, Deus, mas que nós tomemos a Sua cruz e seja feita a Sua vontade em nossas vidas. Que se cumpra, Senhor, a Tua palavra sobre nós e que nós possamos ser totalmente dependentes de Ti, Deus. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado pela liberdade que nós temos em ministrar, em refletir sobre a Tua palavra, Deus. Obrigado porque Tu tens sido, Deus, presente em nossas vidas. Esteja com o Teu povo nesse dia, Deus, abençoando, protegendo. E cada vez mais que a Tua palavra frutifique em os nossos corações. É que nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém.